Hoje, 74% dos lares brasileiros possuem pelo menos um aparelho de TV e 84% um rádio. São 288 emissoras de televisão e 2.600 emissoras de rádio espalhadas pelo país. Apesar desse número ser grande, a informação é a mesma, porque o sistema está centralizado nas mãos de poucos. Uma dezena de famílias controla todos os meios de comunicação, e são elas que acabam formando a opinião do brasileiro. Dividem esse poder Roberto Marinho, da Globo, Silvio Santos, do SBT, Jaime Sirotsky, da RBS, João Saad, da Bandeirantes, Roberto Tivita, da Abril, Júlio Mesquita Neto, do Estado de São Paulo, Otávio Frias Filho, da Folha de São Paulo, Herbert Leve, da Gazeta Mercantil. Nesse conjunto, são os empresários de TV que mandam informação para todos os segmentos da sociedade, sem distinção de classe. Eles controlam 257 canais de TV privados, concentrados em 4 grandes grupos, que padronizam as notícias. Olá! Um visitante estrangeiro hospedado num hotel no Rio de Janeiro liga a TV, assiste e chega a uma triste conclusão. O Brasil não mostra sua cara na televisão. Ali, tudo é perfeito. O sorriso engarrafado já vem pronto e tabelado, como diria Tom Zé. Por quanto tempo continuaremos assim? Já existe um clamor, pelo menos nos movimentos sociais, por uma mudança nesse estado de coisas. Esse grito parado no ar já tem nome: democratização dos meios de comunicação. Esse é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são José Reinaldo Carvalho, editor do Portal Vermelho, e o Chico Lobo, um dos maiores ativistas pelas rádios comunitárias no país. Na parte musical, a surpreendente cantora Babi Mendes e o violonista Rafael Stanghini. Olá, prazer em recebê-los aqui. Zé Reinaldo, nosso primeiro vídeo ali de 1993 fala da concentração da mídia brasileira na mão de poucas famílias. Nada mudou? Bem, primeiramente meus cumprimentos a você, Maria Amélia, e aos ouvintes todos, telespectadores da TVT e aos amigos aqui que compartilham comigo este debate. Em 20 anos muita coisa muda na sociedade, o mundo evolui rapidamente, a sociedade adota novos padrões de comportamento, mas do ponto de vista do que foi mostrado neste vídeo, essencialmente não mudou. E se mudou, foi no sentido de aumentar ainda mais esta concentração, porque isto corresponde também a um fenômeno que é próprio das economias capitalistas no mundo atual, que é a transnacionalização, a monopolização e a oligopolização, ou seja, a concentração cada vez maior da propriedade em poucas mãos. Então, desse ponto de vista, nós temos ainda um monopólio bastante forte dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias no Brasil e no mundo. O que eu poderia dizer que mudou, para não fazer um exame unilateral, é que com o fenômeno da revolução tecnológica e científica e da informação, há um acesso maior das pessoas a determinados meios tecnológicos, sim, como a internet. Sim. E, obviamente, o número de atores exercitando o direito à comunicação e procurando produzir conteúdo aumentou enormemente na sociedade. Sim. Mas, do ponto de vista do que foi apresentado, a essência do problema permanece. Caramba! Chico Lobo, quando foi que a mídia brasileira começou a ter um pensamento hegemônico? Eu estou te perguntando isso por causa do seguinte: se a gente voltar lá no tempo, lembrar no tempo de Direta Já, a Rede Bandeirantes, por exemplo, noticiou, mostrou o Anhangabaú lotado, tudo isso, e a TV Globo não. Escondeu ali o quanto pôde a história. Quer dizer, mesmo tendo ali o mesmo sistema por trás, capitalista, tudo isso, havia pelo menos uma intenção assim, de ser um pouquinho diferente um do outro. De repente virou uma hegemonia. Quando começou isso? Por então, quê? sabe o que acontece? A mídia ela sempre joga dos dois lados para abocanhar as diversas fatias da sociedade. Se por um lado, naquela época, a Bandeirantes mostrou a Direta Já, e a Globo encobriu, obviamente é para um jogo de interesse deles, né? Dizer assim, olha, nós da grande mídia, nós mostramos, tudo bem, a outra emissora não mostrou por uma questão de editorial deles, sim, mas isso começou a mudar a partir do momento que, como o Zé falou, olha, a internet entrou na sociedade e começou a dar um novo ar.
né? Começou a dar uma voz para quem sempre esteve calado, para quem sempre esteve apenas absorvendo a informação e nunca devolvendo. Sim. Por isso que eu acho que as ditaduras são muito difíceis de acontecer em países que têm a democracia da comunicação consolidada, ou ao menos que tem uma internet funcionando sem controle muito grande desses grandes oligopólios, né? Agora, de uma forma geral, a gente tem que notar uma coisa. A internet, ela veio, sim, democratizar muita coisa. Só que o que está faltando, principalmente, são produtores, são pessoas que falem, que produzam conteúdo. Sim. Porque não adianta nada. Mas produzir conteúdo exige também um capital para isso, né? Quer Não dizer, não é necessariamente. Só você, mas para você, por exemplo, concorrer com uma qualidade técnica de uma televisão, tudo que bem, a gente já é acostumado com uma qualidade técnica, querida, talvez até um pouco discutível. Eu me lembro, assim, na década de 70, que a gente tinha um grupo musical e que a gente jamais conseguiria sonhar a possibilidade de se gravar um disco. Era uma loucura aquela época. Né? Em primeiro lugar, que você tinha que ser contratado por uma grande gravadora que não ia olhar o teu interesse cultural. Hoje não precisa de mais nada Hoje disso, não, você faz um disco interessante, né? Dentro de casa, como o próprio Lobão fez no tempo que eu trabalhava com ele. Né? Ele fez o disco Universo Paralelo dentro da casa dele. E com qualidade. Vendeu em banca de jornal. Vendeu em banca de jornal, exatamente. Né? Então, hoje, os meios de comunicação estão muito... E os meios de produção, quero dizer, estão muito mais facilitados, inclusive pelo desenvolvimento dessa tecnologia, né? Inclusive o software que tem de edição de áudio, edição de vídeo, edição de imagem, você cata até na pirataria na própria internet. É verdade, né? É verdade. Coisa que eu apoio. Deixa eu te perguntar uma coisa, Reinaldo. A mídia, no tempo desse vídeo que a gente mostrou, a mídia era conhecida como quarto poder. Já é o primeiro? Em que lugar está essa altura da vida? O Brizola dizia, o saudoso líder Leonel Brizola, ele dizia que a mídia é o partido único da classe dominante no Brasil. Numa época em que se criticavam os países socialistas por terem modelos de partido único. Então ele fazia essa contraposição. E acho que esse traço ideológico, político e intervencionista da mídia no poder político se acentuou. Sim. E de uma maneira tal, com tal envergadura e com tal dimensão, que a mídia hoje, a ela é reservado o papel de preparar o terreno para as brutais ofensivas contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos dos povos e contra a paz mundial. Observe que, mais ou menos nessa época, vida de 93, no ano de 94, 95, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou um processo de reforma geral da Constituição de 88. Ele simplesmente violou todo o capítulo da ordem econômica e social da Constituição de 88, e para fazê-lo, ele contou com uma propaganda massiva da mídia que combatia o chamado monopólio estatal sobre o petróleo e sobre outros setores da economia, e foi a mídia que preparou o terreno para que a opinião pública se tornasse favorável a essa opinião de privatizar, de desregulamentar o mercado e de atacar direitos. Então, eu diria que, do ponto de vista socioeconômico, a mídia prepara o terreno para contra-reformas, reformas de caráter reacionário e, algumas vezes, até autoritário, porque no período daquele governo, o Estado brasileiro quase que teve uma deriva autoritária. Sim. E, do ponto de vista internacional, eu diria que a mídia prepara terreno para as guerras. Todas essas guerras das últimas 2 décadas, contra a Iugoslávia, as 2 guerras contra o Iraque, essas intervenções que se fazem na África, agora mesmo a ofensiva contra o Irã, campanha contra a Coreia do Norte e várias outras situações em que campanha contra Cuba, campanha contra a Venezuela, campanha contra todo esse movimento progressista que está em curso na América Latina. Quando o imperialismo internacional pretende exercer alguma intervenção, inclusive por meios bélicos, ele vai contar com a mídia, que demoniza presidente da República, difama presidente da República, chama determinados líderes socialistas e revolucionários de ditadores,
ou pessoas sanguinárias mesmo procuram... sendo eleitos, mesmo pelo sendo voto eleitos, livre. Ah, mas eles não chamam de ditadores os ditadores dos estados capitalistas. por né? exemplo, ontem morreu a ex-primeira-ministra britânica, Margaret tá. Thatcher, Ela não era uma e ela foi ditadora. endeusada. Ela foi endeusada nos grandes jornais brasileiros e mundiais. Vamos botar música na nossa conversa? Finalmente, para ver se a gente tem um refrigério aqui. Vamos Que respirar. bom. Babi Mendes, estou aqui. Olá. Seu primeiro disco, Babi? Meu primeiro disco. E aí, só composições próprias? Como é que é a Sim, história? é um trabalho autoral, independente, então não é atrelado de uma gravadora aqui no Brasil. Bom. Foi meu primeiro disco. Na verdade, a ideia inicial era ser um portfólio da minha voz, do meu trabalho de composição. E o disco acabou voando muito longe, assim. Mais do que você imaginou, né? Muito mais, porque ele era Lançado um disco no Japão, introdutório. é isso? Foi lançado no Japão por um selo, por uma gravadora lá, chamada Impartment Inc. E recentemente foi assinado no Reino Unido. Então, é muito gostoso poder mostrar o trabalho fora do Brasil, porque são canções em inglês, Sim, né, a maioria delas, senão, nesse disco todas. Mas é um trabalho autoral e tem uma brasileira cantando em inglês, um pouco de jazz, de bossa e de blues. E pra gente, o que você vai mostrar? Jazz, bossa ou blues? Um pouquinho de cada. Vamos lá. A Vamos começar primeira, com Drunk Man, que é um blues. acompanhada pelo Rafael. Vamos lá. Well, it makes no sense at all. Explain you anything. Baby, I know you're clever, but sometimes you're a dumb, dumb thing. I stood there next to you, thinking why you pull me down. Your words have no control when they burst right out of your mouth. But then you told me something I don't wanna hear again. You said, oh, you said, baby, you shouldn't talk to a drunk man. You behave just like a kid, and you're driving me insane. If only you could notice how your jokes are oh so lame. Your charms come to an end, and God knows what I fear. Well, I'll have to go home with you when you stink like beer. But then you told me something I don't want to hear again. No. You said, oh, you said, baby, you shouldn't talk to a drunk man. But then you told me something I believe you'll understand. I said it's very hard to sleep with the drunk man. It's very hard to sleep with a drunk man. It's very hard to sleep with a drunk man. Ooh, yeah. Muito bom. No nosso próximo vídeo, vamos ver o que pensa o José Carlos Rocha, na época
coordenador do Comitê para a Democratização da Comunicação em São Paulo. Vamos ver. Se você olhar hoje como funciona a mídia eletrônica, você vai ver que ela tem uma só voz, ela passa o mesmo filme, ela dá a mesma notícia, ela toca o mesmo som, digamos assim, é um lado só. É um grupo cartorial fechadíssimo de amigos do peito do sistema e houve um movimento no país, uma nova Constituição, e isso continua funcionando como se fosse antigamente. A Constituição de 88 não avançou nada nessa questão das comunicações, hein, Chico Lobo? Olha, houve a Lei 9.612, otorgada em 98, que regulamentou as emissoras de rádios comunitárias, que institucionalizou esse sistema de comunicação para a comunidade, né? Só que essa lei, ela não está ainda do jeito, ela não foi escrita do jeito que a gente realmente precisa. Sim. Existem algumas modificações que elas precisam ser feitas, né, no que tange, por exemplo, a intensidade do sinal, a abrangência de sua área de atuação, né? Porque segundo a lei 9.612, sua norma regulamentar, ela diz uma abrangência geográfica de 1 quilômetro de raio. Isso é uma coisa absurda, principalmente nos rincões mais distantes do Brasil, né? nas regiões de floresta, nas regiões sertanias, né? Onde as comunidades têm raio de até 30 quilômetros ou mais. Por exemplo, a gente vê naquelas regiões amazônicas, aquelas comunidades de castanheiros, que tem raio de 50, 60 quilômetros. De comunidade, é uma comunidade, um mora aqui, outro mora lá, outro mora lá, para que eles façam uma reunião sindical, eles viajam 2 dias, 3 dias em canoa, em trilhas no meio do mato. Então a comunicação para eles seria muito importante na questão da rádio comunitária, mas a legislação de rádio comunitária nessa lei ainda restringe a 1 quilômetro de raio para a sua, inclusive para a sua diretoria. Resumindo essa história, a gente está muito atrasado. Muito atrasado ainda, né? Outra coisa, eu não acredito em quantidade. Eu acredito em qualidade e proposta. Sim. Eu acho que não é entupindo o dial com 1 milhão de emissoras de rádio comunitárias que nós estaremos fazendo democracia da comunicação. Não é por aí. Eu acho que poucas, mas muito bem estruturadas e muito bem distribuídas a sua programação para as comunidades seriam muito mais úteis do que ter um montão de emissoras de rádio, principalmente num grande centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Zé Reinaldo, eu quero voltar você nessa conversa aqui por causa do seguinte. De um lado você tem movimentos sociais querendo nova ordem para a mídia e tal. Do outro, a grande mídia dizendo que o que eles querem é uma censura. Quem é que tem razão nessa história? Então, veja, eu que acho... é que tem por trás de cada um desses lados? Eu acho que a Constituição de 88, ela tem um avanço. Qual seja, o de estabelecer um dispositivo que combate o monopólio e, ao mesmo tempo, defende a pluralidade e também propõe a regionalização da programação nacional para estimular uma característica que é do nosso país e do povo brasileiro, que é a diversidade cultural. Sim. Mesmo que a gente tenha uma cultura geral única, uma língua única, mas há muitas peculiaridades regionais. A Constituição diz isso, ela propõe isso. O problema é que, tal como vários outros artigos da Constituição, este artigo ficou para regulamentação posteriori. E já transcorreu 1/4 de século, isso é que é um absurdo, 1/4 de século, porque foi em 88, Sim. E nada de o Congresso Nacional avançar na regulamentação desse dispositivo constitucional. É por isso, então, que a luta pela democratização... Espera um pouquinho, mas não avança por quê? Porque os grandes interesses... Quer dizer, tem muito lobby. Muito lobby que, digamos que chantageia muitos deputados e senadores. Sim. Impede que a matéria avance no Congresso. Grande parte do pessoal que faz a legislação da radiodifusão, dos deputados, são donos. Isso. São donos de meios de comunicação. Agora, é por isso, então, que a grande bandeira hoje do movimento pela democratização dos meios de comunicação é a elaboração de um projeto de lei para regulamentar
com 3 ou 4 dispositivos, o artigo da Constituição que prevê já o combate a esse monopólio e a instituição do pluralismo e da regionalização. Essa bandeira hoje está a cargo do Fórum Nacional em Defesa pela Democratização das Comunicações, sim, que está elaborando um projeto de lei e vai recolher assinaturas. Então, se o poder legiferante principal, que é o Congresso Nacional, os deputados e senadores não tomam iniciativa de lei, então hoje já existe a possibilidade da iniciativa de lei popular. Bacana. E vão começar a ser recolhidas, no caso, 1 milhão de assinaturas, para ver se a gente consegue fazer tramitar. E nesse caso não é uma censura, respondendo objetivamente à sua pergunta, claro, é realmente estabelecendo um marco para democratizar o acesso e o direito do povo à comunicação. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai para mais música para encerrar esse bloco. Daqui a pouco a gente retoma a conversa. O que você canta agora, Babi? Vamos lá. When you left me, I felt so discouraged to go on looking for love. When I noticed my heart had been broken and I had a handful of scars, but when I sing these blues, those feelings go away, and I don't feel like dying today. No, no, no. When I saw you living, I thought nothing'd be right again, as if I had lost all control.